Olá pessoal, tudo bom? Vamos aí para uma revisão. Daí é uma revisão, tá? Na forma de exercícios. Vou trazer várias questões aí. Agora eu vou trazer sobre a Lei Estadual 15.434 de 2020, tá? Então é a lei do Código Estadual do Rio Grande do Sul, beleza, pessoal? Então bora lá? Vou combinar com vocês, eu vou ler a questão, então vocês paralisem o vídeo, daí vocês respondam, tá? Pensem um pouco. Daí, quando você já tiver a resposta, dá o start que eu já vou vir com a resposta, porque eu vou ler a questão e logo em seguida eu já vou dar a resposta para otimizar aqui o tempo da nossa revisão. Beleza, pessoal? Então, bora lá? Bora tratar agora do Código Estadual do Rio Grande do Sul. Beleza, pessoal? Bora lá. Então, o pessoal tá aí, tá? Como não tem muitas questões de concurso sobre essa lei, eu fiz questões aí para a gente estar fazendo a nossa revisão, tá? Então são questões aí nos mods do que a Consulplan elabora suas questões, tá, pessoal? Então para vocês irem para a prova bem treinados. Bora lá, pessoal. Primeira questão. A Lei Estadual número 15.434 de 2020 instituiu o Código Estadual do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul. Tá? Assinale a alternativa correta acerca da lei em questão. Bora lá. Compete ao poder público promover a educação ambiental em todos os níveis de sua atuação e a conscientização da sociedade para a preservação, conservação e recuperação do meio ambiente. E aí, pessoal? Certo ou errado? Letra B. O órgão estadual de meio ambiente definirá as atividades sujeitas a licenciamento ambiental. E aí, pessoal, o que vocês acham? Fica dispensada de autorização a observação e gravação de imagem ou som, mesmo quando realizadas em unidades de conservação ou cavidade natural subterrânea. Letra D. As unidades de conservação deverão dispor de um plano de manejo, exceto APA e RPPN, no qual será definido o zoneamento da unidade e sua utilização. Letra E. O planejamento ambiental terá como unidade de referência os limites municipais. E aí, pessoal? O que vocês acham? Pessoal, o item correto é a letra A, tá? Então, o único item correto aí é a letra A. Compete. Bora lá. Ó, no artigo 24 fala o seguinte: compete ao poder público promover a educação ambiental em todos os níveis de sua atuação e a conscientização da sociedade para a preservação, conservação e recuperação do meio ambiente, considerando a educação ambiental sob o ponto de vista interdisciplinar, o fomento junto a todos os segmentos da sociedade da conscientização ambiental, a necessidade das instituições governamentais, estaduais e municipais de realizarem ações conjuntas para o planejamento e a execução de projetos de educação ambiental, respeitando respeitando as peculiaridades locais e regionais. Desculpa, pessoal. O veto à divulgação de propaganda danosa ao meio ambiente e à saúde pública. Capacitação dos recursos humanos para a operacionalização da educação ambiental com vista ao pleno exercício da cidadania. Tá, pessoal? Então, mas a questão, eu acabei lendo aí todo o artigo 24 na íntegra, tá? Mas a lei aqui, a questão cobrou o caput, tá? Que é o artigo 24. Beleza, pessoal? Bora lá. O que que tá errado na letra B? Pessoal, quem define as atividades sujeitas a licenciamento ambiental não é o órgão estadual, tá? Então, o que está errado é isso. Não é o órgão estadual de meio ambiente que define as atividades sujeitas ao licenciamento, mas sim o Conselho Estadual do Meio Ambiente, tá, pessoal? Então, quem define as atividades sujeitas a licenciamento ambiental é o Conselho Estadual de Meio Ambiente, não é o órgão estadual, beleza? Bora ver o que está errado na letra C.
Ele fala, fica dispensada de autorização a observação e gravação de imagem ou som, mesmo quando realizadas em unidades de conservação ou cavidade natural subterrânea. Pessoal, o item está correto, é que ele fala o seguinte, ó, mesmo quando realizada em unidade de conservação ou cavidade natural subterrânea. Ó, isso aí está lá no artigo 40, olha só. As unidades, não, desculpa, 26, artigo 26, ficam dispensadas de autorização às seguintes atividades, exceto quando realizadas em unidades de conservação ou cavidade natural subterrânea. Pessoal, então, fica dispensada de autorização à observação e gravação de imagem ou som, exceto quando realizada em unidade de conservação. Então, quando a observação e gravação de imagens ou som for realizado em unidade de conservação ou cavidade natural subterrânea, precisa de autorização, tá? Então, quando a questão fala o seguinte, fica dispensada de autorização à observação e gravação de imagem ou som, mesmo quando realizada em unidade de conservação ou cavidade natural subterrânea. Pessoal, não. Então, fica dispensada de autorização à observação e gravação de imagem ou som, exceto... Deixa eu escrever melhor. Exceto quando realizadas em unidade de conservação ou cavidade natural subterrânea. Tá, pessoal? Então, bora lá. Letra D. As unidades de conservação deverão dispor de um plano de manejo, exceto APA e RPPN. Pessoal, essa questão está errada quando ele fala exceto, tá? APA, APA e RPPN também precisa de plano de manejo, tá, pessoal? Então, item errado por conta disso. APA e RPPN também é exigido, tá? Plano de manejo. Letra E. O planejamento ambiental terá como unidade de referência os limites municipais. Pessoal, não. Tá? O planejamento ambiental terá como unidade de referência as bacias hidrográficas, tá, pessoal? Então, o planejamento ambiental terá como unidade de referência a bacia, tá? A bacia hidrográfica e não os limites municipais, tá, pessoal? Então, bora lá, bora avançar. Questão inédita aí. A Lei Estadual número 15.434 de 2020 instituiu o Código Estadual do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul, o qual estabeleceu instrumentos da política estadual do meio ambiente. Item primeiro, análise de riscos, sanções administrativas. Item 2, avaliação de impactos ambientais. Item 3, fiscalização, pesquisa e monitoramento ambiental. Item 4, estímulos e incentivos, fundos ambientais. E aí, pessoal? Os instrumentos, os itens que são instrumentos da política estadual do meio ambiente. E aí, pessoal? Quais desses itens aqui fazem parte aí dos instrumentos da política estadual do meio ambiente? E aí, pessoal? Pessoal, o item correto é a letra E. Todos esses instrumentos aqui estão lá elencados, tá? Na política estadual de meio ambiente do estado, tá? Então, análise de riscos, sanções administrativas, avaliação de impactos ambientais, fiscalização, pesquisa e monitoramento ambiental, estímulos e incentivos e fundos ambientais, pessoal, são instrumentos aí da política estadual do meio ambiente, tá? Os instrumentos da política estadual do meio ambiente do Rio Grande do Sul tá lá no artigo 14º, tá, pessoal? Então, dê uma lida aí nesses instrumentos, tá? Então, bora lá. Uma questão inédita.
A Lei Estadual número 15.434 de 2020, que instituiu o Código Estadual do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul, trata das normas gerais sobre o licenciamento ambiental. Marque a alternativa correta acerca do licenciamento ambiental na Lei Estadual número 15.434 de 2020. Bora lá. O licenciamento ambiental dependerá da ciência do órgão responsável pela administração de unidade de conservação, quando se tratar de empreendimentos de significativo impacto, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento no estudo prévio de impacto ambiental, o EIA, e no respectivo relatório de impacto ambiental, RIMA, que se localizem ou que possam afetar unidade de conservação específica ou sua zona de amortecimento, ZA. E aí, pessoal, certo ou errado? Bora ler a letra B. Nos processos de licenciamento ambiental de empreendimento sujeito à EIA-RIMA, o órgão ambiental licenciador deverá dar ciência ao órgão responsável pela administração da UC quando o empreendimento puder causar impacto direto em UC, estiver localizado na sua zona de amortecimento ou estiver localizado no limite de até 2.000 metros da UC, cuja zona de amortecimento não tenha sido estabelecida no prazo de até 5 anos a partir da data da publicação deste código. E aí, pessoal, certo ou errado? Bora ler aqui a letra C. Licença prévia é dada na fase preliminar de planejamento do empreendimento ou da atividade, contendo requisitos básicos a serem atendidos nas fases de localização, instalação e operação, observadas as diretrizes do planejamento e zoneamento ambientais e demais legislações pertinentes, atendidos os planos municipais, estaduais e federais de uso e ocupação do solo. E aí, pessoal? Letra D. O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciado para cada modalidade de licença em função das peculiaridades da atividade ou do empreendimento, bem como para a formulação e exigências complementares, desde que observado o prazo máximo de 12 meses a contar do protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver a rima ou audiência pública, quando o prazo será de 18 meses. E aí, pessoal, certo ou errado? Bora ler a última. Caberá aos municípios o licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades, dentre outros, localizados em todas as unidades de conservação instituídas pelo município. E aí, pessoal, certo ou errado? Pessoal, bora identificar as questões aí e ver qual os erros. Bora lá. Letra A. Bora ver se está certo ou errado. Bora lá. O licenciamento ambiental dependerá da ciência do órgão responsável pela administração da unidade de conservação quando se tratar de empreendimentos de significativo impacto ambiental. Bora lá, pessoal. Aqui fala o seguinte: o licenciamento ambiental dependerá da ciência do órgão responsável pela administração de unidade de conservação quando se tratar de empreendimento de significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento no EIA-RIMA, que se localize ou que possam afetar a unidade de conservação ou a zona de amortecimento. Pessoal, quando o empreendimento, tá? Quando o empreendimento for de significativo impacto ambiental, olha só, quando o empreendimento for de significativo impacto ambiental e afetar unidade de conservação ou a zona de amortecimento, o órgão ambiental, o órgão responsável pela administração da UC, ele tem que autorizar. E não é ciência, tá? Então, o que tornou o item errado foi ciência. Na verdade, quando é um empreendimento de significativo impacto ambiental baseado no EIA-RIMA, tá? Quando o empreendimento é de significativo impacto ambiental,
O estudo ambiental exigido é o EIA-RIMA, tá? Então, empreendimentos de significativo impacto ambiental, e ele afeta a unidade de conservação ou zona de amortecimento, então, o órgão responsável pela administração da OC, ele precisa dar uma autorização, tá? E não é ciência. Bora lá. Então, item errado. Letra B. Nos processos de licenciamento ambiental de empreendimentos sujeitos à EIA-RIMA, o órgão ambiental licenciador deverá dar ciência ao órgão responsável pela administração da UC, quando o empreendimento puder causar impacto direto em UC, estiver localizado na sua zona de amortecimento ou estiver localizado no limite de 2.000 metros da UC, cuja zona de amortecimento não tenha sido estabelecida no prazo de 5 anos a partir da data da publicação deste código. Pessoal, esse item está errado porque é o seguinte, ó, o órgão ambiental licenciador deverá dar ciência ao órgão quando o empreendimento for não sujeito à EIA-RIMA. Então, se o empreendimento é não sujeito à EIA-RIMA, quer dizer que ele é de baixo impacto. Então, se o empreendimento é de baixo impacto, ele não vai estar sujeito à EIA-RIMA. Então, se o empreendimento ele é de baixo impacto, consequentemente, ele não vai ser exigido EIA-RIMA, tá? Então, nesse caso, se o empreendimento afeta a unidade de conservação ou zonas de amortecimento, basta apenas dar ciência ao órgão responsável pela administração da UC, tá? Então, bora lá, pessoal. Se o empreendimento for de baixo impacto, consequentemente, não vai precisar fazer um EIA-RIMA, vai ser exigido um estudo mais simplificado. Então, se é um empreendimento de baixo impacto e ele afeta a unidade de conservação ou zona de amortecimento, o órgão licenciador, ele basta dar ciência ao órgão responsável pela administração da UC, tá? Então, aí, nesse caso, é ciência. Caso o empreendimento for de significativo impacto, consequentemente, vai ser exigido um EIA-RIMA, tá? Então, nesse caso, se o empreendimento afetar a unidade de conservação ou zona de amortecimento, daí será exigido do órgão administrador da unidade de conservação a autorização, tá? Então, nesse caso, não é ciência, é autorização. Beleza, pessoal? Então, 2 itens errados, tá? Bora lá, letra C. Licença prévia é dada na fase preliminar de planejamento do empreendimento ou da atividade, contendo requisitos básicos a serem atendidos nas fases de localização, instalação e operação, observadas as diretrizes do planejamento e zoneamento ambientais e demais legislações pertinentes, atendidos os planos municipais, estaduais e federais de uso e ocupação do solo. Pessoal, perfeito, tá aí, tá? A definição da licença prévia, tá, pessoal? Então aí tem correto. Bora ver o que está errado na D. O órgão ambiental. Pessoal, para a gente ganhar tempo, o que está errado é os prazos, tá? Então, o órgão ambiental ele precisa analisar os estudos em 6 meses, tá? Em 6 meses, se o estudo não for EIA-RIMA. Caso tenha EIA-RIMA e a audiência pública, será um prazo de 12 meses, tá? Então, dobra. Então o órgão ele vai ter 6 meses para analisar o estudo ambiental, tá? Caso esse estudo ambiental seja de EIA-RIMA e tenha audiência pública, esse prazo vai para 12 meses, tá, pessoal? Então, bora lá. O que está errado na letra D? Ó, caberá aos municípios o licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades, entre outros, localizado em todas as categorias de unidade de conservação. Pessoal, quando ele fala todas, está errado. Pessoal,
o município ele vai ser responsável pelo licenciamento ambiental quando o empreendimento estiver localizado em UC, instituída pelo município, exceto APA, tá? Então, se o empreendimento estiver localizado numa APA municipal, não necessariamente vai ser o município instituidor que vai ser responsável pelo licenciamento, tá? Então, pessoal, tem uma categoria aí do ente instituidor da unidade de conservação. Então, a Lei 140, a Lei Complementar 140 aí, a Lei Federal, ela trata das competências. E ela fala o seguinte, tá? O ente federativo instituidor da unidade de conservação vai ser responsável pelo licenciamento, exceto APA. Então, se o empreendimento está localizado numa APA federal, não necessariamente vai ser a União que vai licenciar, tá? Mas se ela tiver num parque estadual, o empreendimento estiver num parque estadual, aí sim vai ser, o licenciamento vai correr em nível estadual, tá, pessoal? Então, o ente instituidor da unidade de conservação, tá, vai ser adotado para competência, para atrair a competência para o licenciamento. Se o ente responsável pela criação daquela UC, ele vai ser responsável pelo licenciamento, exceto quando for APA, tá? Então, o ente instituidor da unidade de conservação não se aplica à APA, beleza? Área de proteção ambiental, beleza, pessoal?